Muito bem, acabamos de aprender que igreja se manifesta, entre outras coisas, por meio de reuniões. Vimos que é uma instrução do próprio Senhor Jesus e que a essa instrução ele liga a promessa de estar no meio, no centro daqueles 2 ou 3 que se reúnem ao seu nome, que tem ele como único foco, como centro, como aquele de onde saem as diretrizes. Acabamos de cantar que queremos adorar ao Senhor. E isso é uma das primeiras coisas, talvez, que possamos fazer, porque o Senhor espera de nós sacrifícios. Não mais sacrifícios de animais, mas sim sacrifícios de louvor, daqueles que confessam o seu nome. O Senhor Jesus, ele instituiu em algum momento a ceia do Senhor, e essa ceia do Senhor é uma das coisas, uma das instituições do próprio Senhor Jesus que fazem parte de um tipo de reunião. E talvez seja a reunião que a Bíblia chama de reunião do partir do pão, que é o momento mais propício para adorarmos o Senhor. Embora a adoração ao Senhor possa ser trazido também em outros encontros, em outras reuniões, tanto no do ministério da Palavra de Deus, como também na reunião de oração. A reunião de oração não é destinada apenas a pedidos, etc., a agradecimentos, mas também pode compreender adoração. Mas isso vai ser um tema ali, mais para frente. As reuniões como igreja. A palavra de Deus tem várias vezes utiliza-se dessa expressão, reunidos como igreja. Isso quer dizer no caráter de igreja. Estão reunidos os irmãos representando, mostrando aquilo que é igreja. Que tem outros encontros que não portam esse caráter de igreja. Por exemplo, uma escola dominical. Por mais que todos os irmãos, de repente, estejam presentes, e em alguns lugares, até mesmo em algumas regiões culturais, se estabeleceu isso como uma reunião, a reunião da escola dominical, onde tanto adultos como crianças estão presentes. Mas é uma reunião num caráter diferente. Uma reunião para pregar o evangelho. Ainda que muitos crentes estejam, de repente, presentes naquela reunião, ainda que ela acontece num local costumeiro, é uma reunião não em caráter de igreja, mas sob a única responsabilidade do evangelista diante de Deus. Então, temos algumas reuniões que portam esse caráter, de fato, serem reuniões da igreja, como igreja, no caráter de igreja, que expressam aquilo que igreja é, onde o Senhor, então, se faz presente no meio. Não é a reunião de 2 ou 3 na sala, no sofá, por exemplo, para falar sobre a palavra. Também já ouvi isso no passado. Irmãos insistindo, não, se a gente senta junto e conversa sobre a palavra de Deus, é 2 ou 3, então é uma reunião ao nome do Senhor. Não, não é uma conversa pessoal. Temos 3 reuniões principais que a palavra de Deus nos indica, que é a reunião do partir do pão, a reunião de edificação ou de ministério da palavra, como também é chamado por alguns. Edificação é um dos objetivos dessa reunião. E a reunião de oração, a oração coletiva. Quando o Senhor Jesus institui essa primeira reunião do partir do pão, ou a ceia do Senhor, nós temos 4 relatos que nos mostram essa instituição. Os 4 relatos são inspirados pelo Espírito Santo, todas elas com leves diferenças. Deixa alguma coisa fora, acrescenta alguma outra coisa, e o relato dos 4 juntos nos dá um quadro completo. É mencionado em Mateus, no capítulo 26, em Marcos, capítulo 14,
Lucas capítulo 22, um trecho que muitas vezes também é lido pelos irmãos no domingo de manhã. E Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 11, quando se trata desse aspecto que vamos ver primeiro, que a Bíblia chama de a ceia do Senhor. A primeira menção histórica dessa reunião, nós temos também em Atos 2, versículo 42, como uma reunião que historicamente aconteceu de fato. Quando o Senhor Jesus institui a ceia, ainda não existe igreja, portanto, não pode ter uma reunião ainda oficial, como uma reunião da igreja. Em Atos 2, 42, está sendo mencionado o partir do pão como um daqueles 4 pontos mencionados ali. Temos ali as características das reuniões ou da igreja, doutrina dos apóstolos e comunhão. É isso que caracteriza a igreja de Deus e também as reuniões. Ela é baseada ou se baseia na doutrina dos apóstolos, se expressa por meio de comunhão entre os salvos e com Deus, ou com Deus e o Senhor e entre os salvos. E a segunda parte daquele versículo, nós vemos ações na prática, que é o partir do pão e a oração. São 2 blocos nesse versículo, que inclusive no texto original não são ligados com a palavrinha e. Temos ali, eles permaneceram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não tem um e entre os 2 blocos, separando de 2 em 2, de fato. Ali temos então essa reunião mencionada, partir do pão. Era algo em que permaneciam, que era algo constante entre os primeiros cristãos, e assim deve ser entre nós também. Esse partir do pão, ou a ceia do Senhor, é uma nova instituição cristã, ainda que o ato em si já fosse conhecido até mesmo no Antigo Testamento. Muitas vezes nós temos isto nas Escrituras, e já falamos disso em outras ocasiões, que o Novo Testamento se utiliza de expressões ou figuras ou atos do Antigo Testamento já conhecidos, preenche aquilo com um conteúdo completamente novo, que não tem uma ligação imediata mais com as coisas, com as instituições antigas. Por exemplo, o sacerdócio. Em Israel havia sacerdotes. Na igreja, os irmãos e as irmãs são sacerdotes. Mas o sacerdócio do Antigo Testamento tinha um conteúdo totalmente diferente do conteúdo do sacerdócio hoje. Lá era mais físico, visível, hoje é mais espiritual. E assim com outras coisas também. A Bíblia fala no Novo Testamento de um templo, mas não é mais um templo como no Antigo Testamento. E assim também quanto a esse ato do partir do pão. Em Jeremias 16, versículo 7, temos uma referência bíblica. E não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos. É um contexto totalmente diferente, apenas para mostrar que o ato em si de partir o pão em alguma ocasião, ali no caso, depois que alguém faleceu, já era algo conhecido. E o Senhor Jesus toma esse ato conhecido, preenche com um conteúdo totalmente novo, que era desconhecido anteriormente. Dá um sentido novo para isso, e com isso o partir do pão agora se torna uma instituição cristã, não mais algo judaico ou cultural do Oriente Médio, onde esse ato do partir do pão, inclusive, é algo muito importante. Quando você vai na casa de um beduíno, ou na tenda de um beduíno, e ele não te oferece sal, ou, dependendo de onde que ele mora, pão, você não come com ele, você não está seguro na tenda dele. Se ele te dá sal e pão, você tem absoluta segurança. Toda tribo pode ser inimigo seu, mas ele, te dando pão e sal, ele tem a obrigação de te proteger contra todos os demais. Então, era algo bem conhecido. E o Senhor, ele preenche isso com algo novo. Esse partir do pão, ele seria um sacramento. Não tão rápido assim.
Que alguns na cristandade hoje chamam isso de um sacramento, principalmente nas tais chamadas igrejas grandes, de confissão grande. Temos pelo menos duas correntes que falam de um sacramento quanto ao partir do pão. Como devemos, nesse sentido, entender o versículo de Mateus, capítulo 26, e o versículo 28. O que diz esse versículo? Ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, se construiu a partir desses versículos a doutrina de que o partir do pão, a ceia do Senhor, seria um sacramento que transmite, que confere a remissão de pecados. Como se no momento de comer daquilo, você é perdoado dos seus pecados. Isso é uma doutrina que se estabeleceu. Mas o versículo, a Bíblia, não fala disso. A Bíblia traça aqui um paralelo, dizendo quanto ao cálice, isto é meu sangue, traça um paralelo, dando um significado a isso, não está dizendo que aquilo lá é o sangue físico do Senhor. E quando você lê o versículo, então, esse sangue é o do Novo Testamento, da Nova Aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, não é o símbolo que é para a remissão dos pecados, mas sim o sangue derramado. E isso é totalmente compatível com o resto das Escrituras. Se encaixa no quadro. Não é um sacramento esse ato do partir do pão, não confere absolutamente nada em termos de remissão ou perdão dos pecados, mas sim o sangue derramado do Senhor Jesus. O Senhor, quando ele institui a ceia, como já acabamos de ler também ali em Mateus, várias vezes se utiliza nesses relatos da expressão nova aliança, ou Novo Testamento. E essa nova aliança, ela contrasta, obviamente, com uma antiga aliança. Se não existe uma antiga aliança, também não existe uma nova. Não faz sentido eu falar em algo novo se não existe o antigo. Então, quando o Senhor Jesus fala de uma nova aliança, ele faz um contraste com uma antiga aliança. E a antiga aliança nós conhecemos bem do Antigo Testamento, que era uma aliança bilateral e uma aliança baseada em obras, principalmente. Embora, pelos sacrifícios, etc., já olhava para o sacrifício de Cristo para frente. Mas a aliança antiga com Israel era: você faz, israelita, e se você fizer, eu vou te dar a bênção depois. Era bilateral. O homem, o ser humano, tinha uma obrigação, e se cumprisse com a obrigação, Deus também tinha uma obrigação, e ele ia cumprir. Sabemos que essa antiga aliança tinha uma base também, o sangue da velha aliança, que era um sinal de juízo e de morte. Anunciava isso basicamente para o israelita, porque ninguém era capaz de cumprir com essa aliança, com a sua parte humana da aliança. Deus poderia cumprir, era totalmente capaz, mas o ser humano não. Então, ainda que houvesse sangue nessa antiga aliança, já apontando para o sacrifício do Senhor que resolveria toda essa questão, para aquela pessoa, naquele momento, esse sangue apenas anunciava juízo e morte, porque não era possível cumprir. Já a nova aliança, ela é uma aliança unilateral e depende somente de Deus. Não é mais assim que Deus está dizendo, você tem que fazer, e se fizer, eu também faço. Não, Deus fala, eu fiz tudo, e você não precisa fazer nada. Só que, se é uma nova aliança, quem tinha a antiga aliança era um povo, o povo de Israel. E Deus também está fazendo com esse povo uma nova aliança. Isso é importante entendermos, que quando a Bíblia fala, até mesmo na instituição da ceia do Senhor, dessa nova aliança, que isso não é, em primeiro plano, uma instituição, essa nova aliança não é uma instituição cristã. O Senhor faz referência a algo que o judeu poderia saber, a partir de Jeremias 31, por exemplo, versículos 31 a seguir, onde nós lemos, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, com quem? Com os cristãos,
com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Era essa a velha aliança. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, esse trecho ele mostra claramente que Deus tem uma nova aliança para Israel. E a base para que essa nova aliança pudesse entrar em vigor também era sangue. Mas não o sangue da velha aliança, e sim o sangue da nova aliança, o sangue derramado do Senhor Jesus, daquele único sacrifício perfeito. Essa nova aliança com Israel, ela compreende um novo nascimento de Israel como nação. Ela inclui o conhecimento de Deus por parte desse povo, no futuro, do remanescente de Israel, e o perdão de pecados da parte de Deus, assim como ele nos perdoa a nós, que nunca mais se lembrará. Isso na antiga aliança não tinha. Então Israel também, e isso muitas vezes esquecemos, terá bênçãos que precisavam do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Gólgota. E também disso, de certa maneira, nos lembramos quando estamos partindo o pão. Porque os símbolos falam, entre outras coisas, dessa nova aliança. Então, o Senhor, nós recordamos ali que a pessoa do Senhor Jesus é tão grandioso, tão grandiosa, tão sublime, que ela fez a obra lá na cruz do Gólgota, não apenas para nós, mas sim também para o remanescente futuro de Israel, para que essa nova aliança com eles também possa ser estabelecido. E agora, algumas das bênçãos dessa nova aliança que Israel recebe, pensamos, por exemplo, no perdão absoluto dos pecados aqui, nunca mais me lembrarei, Deus disse. Algumas dessas bênçãos, nessas também nós entramos. Embora a aliança não seja conosco, participamos de algumas das bênçãos dessa nova aliança. E a base dessa aliança é o sangue de Cristo, o sinal da graça ilimitada. Essa nova aliança com Israel não é mais uma aliança baseada em lei, mas sim na graça também. Embora numa época ainda futura, numa dispensação diferente. Quando lemos a respeito da instituição da ceia, assim como já vimos semana passada, que igreja e Israel são duas coisas diferentes, não uma sequência da outra, assim também a ceia do Senhor não é uma sequência da antiga Páscoa de Israel. Também são duas coisas diferentes. Embora o Senhor Jesus institui a ceia por ocasião da Páscoa. Mas como falamos, ele preenche aquilo com algo totalmente novo. Lucas 22, aquele trecho que nós conhecemos bem. Versículos 15 a 18, nós temos o relato a respeito da celebração ainda da Páscoa judaica. E o Senhor, ele está fazendo isto ainda antes que ele padece. A Páscoa olha para frente, para a cruz. E ele diz que não a comeria mais até que se cumpra no reino de Deus. Quem quiser ter uma referência do Antigo Testamento quanto a isso é Ezequiel, capítulo 45, versículos 21 a 24. O tempo não nos permite de lermos esses versículos agora. Mas ali temos aquele momento que ele está aludindo aqui, quando ele diz que ele não o faria mais até que venha o reino de Deus. E nessa ocasião, quanto à Páscoa, de fato, ele comeu ainda da Páscoa, mas ele não tomou mais do cálice da Páscoa. A Páscoa olha para frente. Ela visa
a cruz de Cristo ainda no futuro. E embora aqui estivesse bem próximo, ainda a cruz era futuro. Então o Senhor, ele, a seguir, em Lucas 22, nos versículos 19 a seguir, ele institui algo novo. O Senhor Jesus agora se torna o anfitrião daquela mesa, daquela ceia. Ele que toma pão, ele que toma o cálice e reparte, dá graças, parte e está falando com os discípulos presentes ali. Uma das características ligadas a essa oração são ações de graças. Ele está agradecendo, dando graças quando ele toma o pão, quando ele toma o cálice. Então é uma boa referência para nós também. Aquela oração, no momento do ato físico do partir do pão, é ligado com ações de graças. O próprio Senhor Jesus o fez assim. Em uma forma de abençoar, de louvar, de falar bem de algumas coisas. Ele abençoou, ele está expressando louvor nessa ocasião também. Com que palavras ele fez isso? Nós não sabemos. A Bíblia não relata, interessantemente, em nenhuma dessas ocasiões nos evangelhos, quais as palavras utilizadas pelo Senhor. E eu tenho quase certeza que a Bíblia não relata isso, porque senão nós estaríamos papagaiando aquilo que o Senhor Jesus falou. Estaríamos simplesmente repetindo, se tornaria uma reza de um Pai Nosso. E o Senhor não quer isso. Ele quer algo do seu e do meu coração, sacrifícios de louvor. Não quer algo repetido, estudado. Também essa ocasião, quando ele institui a ceia, ali nós não vemos nada de místico a respeito daquilo. Aquele pão utilizado é pão e continua pão. E aquele vinho, aquele líquido no cálice, é líquido no cálice ou vinho. Continua sendo a mesma coisa. Não há nenhuma transformação ali. Isso não se transforma no corpo do Senhor, no sangue do Senhor, que alguns então têm por tão santo que apenas o sacerdote pode tomar do cálice, que é o sangue do Senhor. Não, nada disso. Tampouco isso existe em paralelo com aquilo. São simples símbolos. É uma simbologia que o Senhor Jesus está usando. Ele nos dá esses símbolos e confere uma simbologia àquilo, um significado àquilo. Hebreus capítulo 8, versículo 5, é um versículo que nos mostra algo a respeito do Antigo Testamento. Fala de Moisés, que estava vendo o modelo do tabernáculo, e diz ali que Moisés estava fazendo tudo exatamente conforme o modelo que ele viu dado pelo Senhor. E apenas por essa conotação que eu mencionei esse versículo. Quando nós estamos lidando com essas coisas, também deveríamos ficar sempre tão próximos possíveis ao exemplo que o próprio Senhor Jesus deu. E ele partiu o pão e ele agradeceu pelo cálice. Ele não chamou o Pedro, Pedro, vem aqui, agradece pelo cálice. Então, não é impossível que sejam dois irmãos fazendo aquilo, mas o modelo do Senhor nos mostra que é um. Então, vamos ficar o mais próximo daquilo que o Senhor fez e instituiu. E lá depois, Paulo também faz referência à mesma coisa. Com a ceia, ao contrário da Páscoa que olhava para a frente, para a cruz de Cristo, nós estamos fazendo uma retrospectiva, nós estamos nos recordando, olhando para trás, lembrando do Senhor e também da obra que Ele fez. O significado da ceia do Senhor, o próprio Senhor Jesus está dando, em Mateus 26, por exemplo, o pão ele compara ao seu corpo entregue. Portanto, esse pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, o corpo físico dele. E o cálice, ele significa, entre outras coisas, o Novo Testamento no meu sangue. Apenas em uma ocasião, a Bíblia fala que isto é o meu sangue. No outro evangelho já fala, isto é a nova aliança ou o Novo Testamento no meu sangue. Então o cálice, ele simboliza também essa nova aliança da qual falamos. Não apenas o sangue do Senhor, mas sim
a nova aliança feita com base no sangue do Senhor Jesus. Isso temos em Lucas 22 e em 1 Coríntios 11. Ele fala que o corpo dele foi dado por muitos ou por vós, mostrando que esse pão simboliza, além do corpo do Senhor Jesus, fisicamente falando, também o conjunto dos salvos, por quem esse corpo foi dado na cruz. A obra do Senhor é abrangente para todos, mas apenas aqueles que de fato são dele, que de fato são filhos de Deus e têm a salvação, para esses o Senhor Jesus disse, é dado por muitos, é dado por vós. Ele nos substituiu ali na cruz do Gólgota. E é uma instituição contínua, não é uma coisa que fazemos esporadicamente, uma vez por mês, uma vez por ano, ou com menos frequência talvez ainda, porque é tão santo que a gente não pode fazer sempre. Não. Ele diz em memória de mim, fazei isto continuamente. E a Bíblia nos mostra no Novo Testamento que os cristãos de fato faziam isso continuamente, com uma frequência semanal. E ali temos algumas referências que nos mostram isso. Em que dia e quantas vezes devemos partir o pão? No início, os cristãos o faziam diariamente. Numa conversa ontem, a gente se lembrou disso. Mas pouco tempo depois, se vê que a frequência que se estabeleceu foi semanal, no primeiro dia da semana. E temos algumas referências das Escrituras aqui que mostram isso. Quando a gente vê o conjunto dos evangelhos que relatam esse fato, se conclui que Judas já não estava mais presente quando o Senhor Jesus instituiu finalmente a ceia. Judas estava presente na celebração da Páscoa, na primeira fase, vamos dizer, da Páscoa. Quando o Senhor Jesus, então, institui a ceia, ele recém tinha saído. Para isso precisa ver o conjunto dos evangelhos. Isso nos mostra também que, de fato, nenhuma pessoa incrédula tem o seu lugar à mesa do Senhor para partir o pão, mas somente aqueles que, de fato, pertencem ao Senhor, que são crentes. E ligado a essa ocasião, também temos um hino cantado, que é mencionado em Mateus 26, Marcos 14. E ali temos uma referência indireta a um costume que os judeus têm junto à celebração da Páscoa, que durante a Páscoa judaica, eles cantavam os Salmos 113 e 114, depois de um primeiro cálice, que todo mundo participava, e depois, após um terceiro cálice que havia nessa refeição ritual, eles cantavam os Salmos 115 a 118. Então, muito provavelmente, esse hino mencionado era justamente o Salmo 118. E se a gente lê esse salmo, nós vemos referências ao Senhor Jesus, a sua entrega na cruz do Gólgota, como o sacrifício perfeito que foi amarrado ao altar, e também a ele como a pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou pedra da esquina. E esse terceiro cálice, ritual numa celebração da Páscoa, os judeus chamavam de a cálice da bênção, ou a cálice depois de ceiar. Então era um nome para aquele momento. E sabendo disso, a gente entende muito melhor agora, primeiro aos Coríntios. O cálice da bênção que nós abençoamos, diz Paulo. Vocês conhecem um cálice da bênção lá da Páscoa judaica, mas o cálice da bênção que nós, cristãos, abençoamos, ele é diferente, ele tem um outro significado. É isso que Paulo está sublinhando lá em 1 Coríntios, quando ele fala e se utiliza dessa expressão também. Novamente, aquele mesmo princípio, uma expressão já conhecida, com conteúdo totalmente novo. 1 Coríntios 11 nos fala bastante da ceia do Senhor. Por que Paulo está dando ali instruções aos coríntios? O contexto é que nos versículos 17 e 18 do capítulo 11, ele teve que mencionar que havia dissensões, cismas, rachaduras em português, no meio dos coríntios.
algo que estava começando a rachar lá dentro, mas ainda não havia quebrado. É como uma rachadura na parede, que está visível já, mas a parede ainda não se separou em dois, não caiu um pedaço. Estava começando uma certa polarização entre os coríntios, e isso, se não corrigido, pode levar a heresias. Heresias, biblicamente falando, não é bem aquilo que hoje entendemos só o termo heresias. Heresia hoje, para nós, é claramente sempre uma doutrina falsa. Quando você escuta essa expressão, você pensa nisso. Mas, biblicamente falando, heresias começam com partidarismo, formando partidos. E é isso que vemos em Corinto. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cristo, outros falavam. Temos exemplos disso nas Escrituras. A heresia, portanto, ainda não é uma seita, biblicamente falando, mas ela pode levar ao seitarismo, a uma separação de fato, que em Corinto ainda não havia acontecido. Havia, sim, contendas ou rivalidades, competições, também em Gálatas 5 podemos verificar isso. Havia dissensões, ou seja, divergências de opinião, discórdias, que se manifestavam, de certa maneira, já em quase brigas lá em Corinto, e levava a essas heresias, ou podem levar a heresias, o partidarismo, a formação de grupos abertos. Portanto, na Bíblia, a heresia, ela é um termo que descreve algo que separa as pessoas entre si, me separa de você. É uma negação da unidade do corpo de Cristo e faz mais, substitui Cristo como centro, o que nós vimos antes, por alguma doutrina, que podem ser até doutrinas bíblicas. Então, se eu coloco uma doutrina bíblica num lugar central, que ela precisa ser observada para que eu possa me reunir num certo lugar, num certo grupo, então eu posso dizer 1000 vezes, Mateus 18, 20, não é simplesmente verdade. Aquele grupo não está se reunindo ao nome do Senhor, porque ele não é o centro. Ele não é o ponto principal de atração, porque aquela doutrina específica do grupo é mais importante. Se eu não concordo com ela, se eu não assino por baixo dela, eu não posso fazer parte do grupo. Muitas vezes as pessoas até ignoram esses detalhes. Ou também o centro é substituído por pessoas. Aí a coisa fica bem mais clara ainda. Já uma seita, biblicamente falando, ela separa os irmãos na prática da igreja de Deus. Coloca eles para fora da igreja de Deus. Quando a seita se forma abertamente, aí irmãos são separados daquilo que Deus quer ver como igreja. Muito bem, esse era o contexto ali dos coríntios, e como resultado dessas dissensões ali, eles transformaram a ceia do Senhor numa ceia própria. Ligaram isso à sua comida, uma refeição normal, e se tornou a ceia deles, a ceia dos coríntios. E as consequências disso são descritas em 1 Coríntios 11, 22, que nos mostra que não devemos associar a ceia do Senhor, então, a algum outro tipo de refeição. Tem esse perigo inerente de agir, então, como os coríntios, de transformar aquela ceia numa ceia própria. Ali no versículo 22 diz, não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Não temos tempo de entrar em todos esses detalhes, mas vocês podem verificar isso em casa também. E hoje, talvez não tenhamos exatamente esse problema entre nós. Ou talvez esse perigo não exista mais, porque a gente separa claramente, em quase todos os lugares na cristandade, separam claramente o partir do pão, a ceia do Senhor e outras refeições. Muito bem, mas ainda assim existe o perigo de fazermos da ceia do Senhor a nossa própria ceia, ou a ceia do nosso grupo, enquanto ela pertence ao Senhor. O que significa que é Ele que tem os direitos, que é Ele que dita as regras ali.
1 Coríntios 11, 23 a 26, os versículos conhecidos, Paulo está se referindo novamente àquela instituição que o Senhor Jesus fez. Ele mostra também que é uma ação conjunta e não de indivíduos a sós. Eu não posso celebrar a ceia até é uma expressão não bíblica, que eu vou falar depois ainda, mas eu não posso fazer a ceia sozinho na minha casa, separado dos irmãos, embora a ceia fala de lembrança, de recordação, de memória. E esse lembrar do Senhor é algo individual. O Luiz não pode se lembrar do Senhor por mim, ele vai se lembrar dele por ele mesmo. Mas nós fazemos isso em conjunto, não sós. Todos os verbos ali que Paulo usa estão no plural. E ele também diz, eu recebi do Senhor. Portanto, é uma ordem direta do Senhor Jesus. E nós não podemos, quanto à ceia do Senhor, então, substituir a ordem divina por qualquer ordem humana que seja. Mas o que devemos fazer, sim, é voltar ao original, ao início, ao padrão que o próprio Senhor deu. E a ordem também prática, tanto nos evangelhos como nessa passagem, é que o Senhor tomou o pão e o cálice, deu graças e ele partiu o pão. Semelhantemente, da mesma forma e igual maneira, ele agiu com o cálice também. Obviamente, ele não partiu o cálice, mas ele tomou o cálice, deu graças e repartiu. Deu para os outros. Então, nós também devemos seguir essa sequência. O anúncio da morte do Senhor. Se anunciamos isso, se nos lembramos da pessoa do Senhor Jesus, da obra que ele fez, que ele teve que se entregar ali na cruz do Gólgota, podemos então, seria possível participarmos desse memorial com pecados não julgados em autojuízo? E essa responsabilidade individual que nós vemos também em 1 Coríntios 11, de antes de tomarmos a ceia, fazermos uma autoavaliação e remover tudo aquilo que está entre nós e o Senhor que poderia impedir isso, que não condiz com essa ocasião. E é um anúncio que fazemos por meio desse singelo ato diante de Deus, dos anjos, do mundo, do universo, e simplesmente por meio do comer e do beber do cálice. Esse anúncio da morte do Senhor não acontece pelos hinos, não acontece pela leitura, não acontece pelas orações. São itens que combinam muito bem com essa ocasião, sim, mas se não tivesse nada disso, e tivéssemos aqui apenas, entre aspas, partindo o pão e tomando o cálice, esse ato em si é o anúncio da morte do Senhor. Então, nós vemos também a importância que esse ato, embora simbólico, tem para o Senhor. Ou seja, você pode até, de certa maneira, adorar, ser um adorador no âmbito pessoal, sem que você esteja ainda anunciando a morte do Senhor. E aí também se pergunta, coloca-se a pergunta a cada um, se isso é tão importante para o Senhor, se esse ato tão simples tem tanto significado, por que de repente ainda não está fazendo isso? E podemos fazer isso apenas aqui na terra. É um privilégio que temos para a terra, uma ordem do Senhor para os nossos dias, até que Ele venha. Depois que Ele vier, na presença dEle, na casa do Pai, no céu, não haverá mais partir do pão. É só aqui. Nesse capítulo também fala de tomar ou fazer isso de forma indignamente. Nos versículos 27 e 29 temos essa expressão. Aí podemos primeiro fazer a pergunta, quem é digno de participar da ceia do Senhor? Ou, pergunta contrária, existe alguém que não é digno? Em princípio, cada filho de Deus é digno de participar do partir do pão, por definição. Ele tem uma responsabilidade individual ligado a essa parte do partir do pão
esse aspecto chamado na Bíblia de a ceia do Senhor, esse memorial de Cristo. Então, todo filho de Deus, por definição, ele é digno. Mas o que significa, então, de fazer isso indignamente? Indignamente, em português também, é um advérbio e descreve simplesmente a maneira, o como eu participo dessa refeição memorial. Como eu como e bebo. Em que estado, com que índole, com que motivação. E aí podemos ver esse exemplo dos coríntios. Eles faziam da ceia do Senhor a sua própria ceia, misturando. Eles, portanto, estavam agindo ali, como Paulo diz, indignamente. Eles faziam aquilo, o partir do pão, a ceia do Senhor, eles praticavam aquilo de uma forma que não correspondia à santidade daquele momento. Faziam isso de uma maneira errada. E hoje também podemos fazer isso. Podemos agir, por exemplo, em vontade própria. Deixar o eu agir naquele momento em que estamos reunidos para fazer aquilo. Ou o nosso eu liderar as participações, a reunião, ao invés de dar vazão para o Senhor no centro e o Espírito Santo que quer nos conduzir, então, nós mesmos simplesmente por nosso, conhecimento, etc., tomar a frente. Aí também estamos fazendo isso de uma forma indigna. Ou trazer algo da nossa própria carne, o que no Antigo Testamento é chamado em Levítico 10 de fogo estranho. Algo que não condiz com aquele momento. Ou até mesmo participar simplesmente desse memorial com indiferença. Como falamos antes, estamos sentados ali, os pensamentos viajando. Não estamos focados na pessoa do Senhor. Não fazemos, então, memória dele. Então, se você e eu estamos focados em outras coisas, e o pão passa e eu tomo daquilo, com os pensamentos não voltados para a pessoa do Senhor, eu estou agindo naquele momento de uma forma indigna daquilo. Porque o Senhor nos deu aquilo justamente para lembrarmos dele, por meio daquele ato. Ou participar também, como diz aqui em 1 Coríntios 11, sem um devido autojuízo, um autojulgamento, uma autoavaliação necessária antes. E o resultado, se fizermos isso, é que fazemos-nos culpados do corpo e do sangue do Senhor. Não estamos apenas desonrando aqueles símbolos, não, o pão e o cálice. Estamos, no fundo, desprezando a obra de Cristo. E, em última instância, a pessoa dele. Não estamos, de repente, discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, estamos julgando, avaliando, não estamos apreciando da maneira correta aquilo que o Senhor quer que avaliemos, que apreciemos, que estamos julgando naquele momento, que é a sua pessoa e a sua entrega. E aí, se isso é feito assim, de uma forma indigna, haverá, ou tem que haver, juízo. De diversas maneiras. A recomendação ali é, faça você mesmo, faça eu mesmo, um autojuízo antes. Um exame de nossos próprios caminhos, de nossas motivações. E esse autoexame, esse autojulgamento, mencionado ali, examine-se, pois, o homem, o ser humano, a pessoa. É um ato contínuo, é algo que é esperado que façamos sempre, para então nos ajustarmos com os pensamentos do Senhor a respeito daquele momento e poder então participar de uma forma digna. Então é um encorajamento também que Deus nos dá nesse trecho. Examine-se e come e bebe. O Senhor quer que estejamos nos ajustando de acordo com Ele, com suas características, com a sua pessoa, os seus pensamentos. Mas se isso não acontecer, estamos então avaliando, apreciando, não discernindo o que está ou que não está de acordo com o corpo, e aí o Senhor mesmo
tem que entrar em cena e exercer um juízo, um julgamento temporário, com efeitos para essa terra, não tem nada a ver com juízo eterno de salvação ou não salvação, mas é para a terra, para aquele momento, da parte do próprio Senhor, caso não haja um autojuízo. E no caso dos coríntios, isso chegou até ao ponto que o Senhor teve que chamar alguns deles para se tirar dessa cena por meio da morte física. Porque a condenação eterna, ela se destina apenas para o mundo e não para aqueles que são salvos, não para nós. O versículo 32 de 1 Coríntios 11, ele fala em uma repreensão, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E essa repreensão nada mais é do que uma correção, uma punição, uma disciplina da parte do Senhor para nos educar e nos colocar no trilho de novo, de acordo com Ele, ou se Ele não alcança esse fim, de repente Ele tem que também hoje ainda agir como agiu em alguns casos lá em Corinto, tirando a pessoa. Mas é algo para esse mundo, para o momento. Muito bem, a ceia do Senhor, então, seria uma festa. E eu já falei antes, usei a expressão errada, celebração. A Bíblia não se utiliza dessa expressão. A ceia do Senhor, primeiramente, é do Senhor, pertence a Ele. É algo bem simples, como descrito nas Escrituras, não tem nada de festivo ao redor, não precisa de algo especial. E ainda bem que seja assim, porque senão os nossos irmãos lá no Sudão não poderiam celebrar a ceia. Eles teriam que ter edifícios? Não, eles podem fazer isso. De uma maneira bem simples, até mesmo como fugitivos. Não deixa de ser uma ocasião solene, mas não no sentido de uma festa, de uma festividade. Então, essa expressão, já utilizada algumas vezes, celebrar a ceia, não é exatamente uma expressão bíblica. Talvez não seja 100% errada, mas também é bom a gente se policiar e, de repente, não utilizar. E isso já temos em figura no Antigo Testamento também, nos sacrifícios do Antigo Testamento, nada podia ser do ser humano. Fazei isto, portanto, em memória de mim. O Senhor Jesus quer isso de nós. Uma recordação do Senhor em sua morte. A vida do Senhor, não podemos separar da morte dele. Uma coisa leva a outra, mas o que está em destaque é a pessoa do Senhor e a sua morte. E por que será que muitas vezes tão pouco nos ocupamos com isso? Deveríamos fazer isso mais. E uma dica para isso é estudar também os sacrifícios do Antigo Testamento. Eles nos ensinam muito a respeito da pessoa do Senhor, para então podermos fazer isso melhor em memória dele. Estamos nos identificando com Cristo morto. Ele o fez por vós e em memória de mim. São as expressões que se destacam ali. O Senhor Jesus quer que façamos isso em memória dele. Então é um dos aspectos dessa reunião do Partir do Pão, que é justamente essa parte da ceia do Senhor, que nos fala de memorial, de lembrança da pessoa do Senhor Jesus e de sua obra, ligado a um memorial individual, feito na coletividade, com responsabilidades individuais de nos examinarmos a nós mesmos cada vez para estarmos de acordo com a parte que toca ao Senhor. E na próxima semana, se Deus quiser e nos dar essa oportunidade, estaremos olhando o outro aspecto desses mesmos símbolos, pão e cálice, que a Bíblia chama de mesa do Senhor. Nós vamos ver que, embora sejam os mesmos símbolos, as conotações, os significados são outros, os aspectos destacados são outros.